Pessoal, eu sou o Sabino, esse aqui é o Sabimate, vamos falar de PA de segunda ordem. Esse quadro aqui já é um spoiler enorme da questão do IME que a gente vai resolver no final do vídeo. Aí eu vou te dar aqui, ó, vários bizus para fazer rápido, mais rápido, né, do que o normal uma PA de segunda ordem. O que acontece, né? O pessoal tem em mente que uma PA de primeira ordem é uma sequência que de um termo para o outro você vai sempre aumentando o mesmo valor. E uma PA de segunda ordem é uma sequência cujas diferenças vão dar uma PA. Então, como é que a gente resolve isso? Às vezes o pessoal dá uma enrolada e tal, precisa usar umas contas desnecessárias, eu vou te dar todos os bizus. Agora deixa aquele like, dá aquela curtida, compartilha, favorita, manda para todo mundo esse vídeo porque o bizu é grande. Bom, uma PA de segunda ordem é a seguinte sequência, é uma sequência onde, quando você observa as diferenças entre dois termos consecutivos, ou seja, quando você faz esse termo menos esse termo aqui menos esse termo aqui menos esse, essas diferenças, elas crescem em PA. Quando eu digo que uma PA de segunda ordem é porque a sequência das diferenças entre os termos crescem em PA. Ou seja, se você fizer as diferenças desses termos aqui, ó, um termo menos o anterior, um termo menos o anterior, vai sempre dar o mesmo valor. Agora, professor, joga uma luz em cima disso aí, como é que eu calculo o termo geral, como é que eu somo os valores? Bom, eu já coloquei aqui a formulinha do termo geral, mas eu vou demonstrar, vou fazer exemplo, vou mostrar várias coisas legais para você. Olha só, dá para achar uma fórmula assim do termo geral sim, ó. Olha aqui, eu posso fazer, ó, o A1 é o primeiro termo da sua PA de segunda ordem, mais, ó, esse valor aqui, mais n-1 vezes esse B1 aqui, ó, n-1 vezes esse camarada, mais, olha que conta esquisita, n-1 vezes n-2 sobre 2 vezes o Rzinho. Isso aqui funciona? Funciona. Me dá exemplo, demonstra pra mim, professor. Vá lá. Te dei essa sequência daqui e tô afirmando para você que ela é uma PA de segunda ordem, tá? Então, vamos achar as coisas sobre essa PA de segunda ordem. Repara só, 2 para 7, quanto que aumentou? Qual é a diferença de um termo para o anterior? Aqui deu 5. E desse para esse? Esse aqui deu 8. E desse para esse? Deu 11. Beleza. Qual é a dessa sequência aqui? Bom, essa sequência, de um termo para outro, eu estou aumentando 3 em 3. Olha, esse termo menos esse dá 3, esse termo menos esse dá 3 e assim sucessivamente. Aqui, ó. Pô, consegui montar, isso aqui o pessoal chama de triângulo de diferenças, né? Conseguir montar, entender totalmente como é que funciona esse bichão aqui. Como é que eu acho o termo geral de acordo com aquilo que a gente viu? Você pode jogar a fórmula, falar assim, ó, a n é igual ao quê? É igual a 1, 2, mais n-1 vezes esse cara aqui, n-1 vezes 5, mais n-1 vezes n-2, n-1 vezes n-2 vezes 3 sobre 2. Como é que é? Isso aí, ó. n-1 vezes n-2 sobre 2 vezes esse termozinho aqui. Gente, se você desenvolver essa conta, vai dar certinho o termo geral. Não estou muito interessado em fazer uma grande conta, não. O que pode ser legal é a gente tentar entender como é que eu acho o A5 aqui, ó. Que é o A1, A2, A3, A4. Vamos ao A5 usando a nossa fórmula aqui, ó. A5 é igual a 2... mais, se eu botar n igual a 5 aqui, vai dar 4 vezes 5. 4 vezes 5. E aqui, se eu botar n igual a 5, vai dar 4 vezes 3 sobre 2. 4 vezes 3, 12 sobre 2 dá 6. Mais 6 vezes 3, ó, 20 mais 18 mais 2 deu 40. Será que o próximo termo era 40 mesmo? Protesto, eu não gosto de decorar fórmula, não. Qual que é a ideia que tem por trás disso? Você saiu jogando o negócio aí e não falou nada. Bom, o lance é assim, vamos tentar chegar nesse 40 aqui sem usar a fórmula, tá? E de uma maneira inteligente. Vamos para você ver qual que é a ideia e depois a gente demonstra de uma maneira geral essa brincadeira aqui. Se liga só, vou chamar isso aqui de x por enquanto. O que eu sei? Eu sei o seguinte, eu sei que esse 14 aqui, esse termo aqui da PA, é x menos 26. Isso vai dar esse termo aqui da BA, que eu vou chamar de A4, tá bom? Vou chamar de A4. B4, perdão. Vou chamar isso aqui de B4. Beleza? Por outro lado, eu sei que esse cara aqui, o B3, esse termo da PA aqui, é na verdade a diferença entre esses dois termos aqui, ó, 26 menos 15. E eu sei que esse termo aqui, o B2, o 8, que por acaso eu sei que é 8, ele é o 15 menos 17
15 menos o 7, perdão. E, finalmente, o primeiro termo, o B1, o termo da PA de primeira ordem que aparece ali, vai ser o 7 menos 2. Qual que é o bizu aqui, ó? O bizu para achar esse x aqui, você somar todas essas equações, ó. Corta esse cara com esse, esse cara com esse, esse cara com esse. Vai ficar x menos 2 é igual B1 mais B2 mais B3 mais B4. Ou seja, o que rolou aqui? Rolou que eu entendi a seguinte coisa. Para eu achar o quinto termo da PA aqui, né? Para eu achar o quinto termo da PA, se você mandar esse 2 para lá somando, vai ser o primeiro termo da minha PA de segunda ordem. Para achar o quinto termo da PA de segunda ordem, você pega o primeiro termo da PA de segunda ordem e soma com a soma dos 4 primeiros termos da PA simples, da PA de primeira ordem, da PA normal, que você tem ao fazer as diferenças. Essa é a ideia da demonstração. Vamos dar uma olhada aí. Vou fazer a demonstração aqui, ó. Pessoal, olha só, vamos lá. Eu peguei uma PA de segunda ordem. Quando eu fizer as diferenças, eu tenho uma PA normal e aqui a razão. Repara aqui. Então, o que isso quer dizer? O que é essa sequência? Essa sequência é assim. O que é o B1? O B1 é A2 menos A1. O que é B2? A3 menos A2. O que é B3? A4 menos A3. E assim sucessivamente. Ou seja, um termo qualquer aqui, um AN, e aí se eu olhar para o AN menos 1, essa diferença entre AN e AN menos 1 vai gerar sempre o termo BN menos 1. É o termo abaixo desse cara aqui, ó. Repara, aqui é o 5, aqui é o 4, aqui é o 4, aqui é o 3, aqui é o 3, aqui é o 2. Aqui vai virar o BN menos 1, certo? Então, se você somar geral aqui nessas equações, olha o que você vai ter. Você vai ter o seguinte, ó, esse cara corta com esse, na minha sequência de equações vai ter um termo aqui para cortar com esse, vai sair geral cortando, esse cara corta com esse, sobra só AN menos A1 é igual B1 mais B2 mais B3, ó, B1 mais B2 até BN menos 1, tá bom? E aí, como é que eu faço para demonstrar, aliás, para desenvolver essa soma aqui? Bom, agora eu sei que isso aqui é a soma dos termos de uma PA. Então vamos começar a nossa brincadeira aqui, ó. Agora é uma continha, ó. A soma dos termos da PA é o primeiro mais o último vezes o número de termos, que nesse caso é n menos 1, dividido por 2. E aí o que a gente vai lembrar aqui, ó? A gente vai lembrar a seguinte coisa, ó. Vamos dar uma lembrada aqui. A fórmula do termo geral da PA normal, né? A PA que a gente está acostumado a trabalhar, que é assim, ó, BN é igual a B1 mais N menos 1 vezes a razão. Só que se em vez de BN eu olhar para BN menos 1, eu vou ter aqui, ó, BN menos 1 é igual a B1 mais, esse termo aqui é 1 a menos desse, então aqui vai ser 1 a menos do que esse cara, vai ser N menos 2. Ih, maluco! Tá começando a tomar forma aí a minha brincadeira, olha só. Vamos substituir aqui, ó. Repara só. AN é igual, ó, vou passar esse A1 para cá somando, A1 mais, aqui, B1, mais o quê? Esse cara aqui eu vou substituir por tudo isso, ó. Mais B1 mais N menos 2 vezes a razão. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Isso tudo vezes N menos 1, tudo sobre 2. Vamos fazer mais, ó, 2 linhas de conta, acaba a brincadeira, ó. A1 é igual, olha aqui, eu tenho B1 mais B1 vai dar 2 vezes B1. Então vamos escrever isso aqui, ó, 2B1. Esse N menos 1, vou fazer uma distributiva aqui, ó. Esse cara vezes N menos 1 mais N menos 1 vezes esse cara aqui vai ficar, ó, já deu o jeito que eu queria já, ó. Já apareceu o que eu gostaria que aparecesse. Tudo sobre, aqui, ó, tudo isso sobre 2. Então eu vou ter a N é a 1 mais. Se eu abrir esse numerador, esse 2 aqui vai cortar com esse 2 aqui. Então vai ficar, ó, B1 vezes N menos 1 mais N menos 1 vezes N menos 2 sobre 2 vezes a razão, que é exatamente a formulinha que eu tinha colocado para vocês. Agora, aqui é bacana por 2 motivos. Primeiro, é legal porque é sempre bom ver a demonstração
de uma coisa, de um fato, e você não sair usando sem saber de onde vem. Segundo, é que às vezes você não precisa realmente usar a fórmula, né? Você pode usar essa ideia, né? Você pode escrever isso daqui, fazer essa soma. Se você tem os valores, né? Você pode fazer pela soma e isso resolve. Agora, acabou o bizu? Não acabou o bizu. Tem mais bizu aí. Dá uma olhada aí. Esse negócio aqui, cara. Olha só, se eu quiser somar os termos da PA de segunda ordem, como é que faz? Caraca, professor, ferrou tudo agora, hein? É o seguinte, bom, o bizu é assim. A gente cria uma sequência, que é a sequência das somas dos termos. É assim, ó, cria uma SN aqui, que é a sequência que diz qual é a soma dos termos da minha PA de segunda ordem do A1 até o AN. A gente define aqui S1 igual a 1, e aí ó, S2 é A1 mais A2, S3 é A1 mais A2 mais A3, e por aí vai. O que a gente pode pensar nessa sequência? A gente pode pensar nessa sequência, se você fizer a diferença entre eles, olha o que vai acontecer. Quanto que é esse cara aqui menos esse? Se você fizer S2 menos S1, esse cara menos esse vai dar o A2. Nossa, que isso, professor? Esse bichão aqui, ó, vai dar o A2, né? Esse cara menos esse vai dar o quê, ó? Ó, quem é esse cara aqui menos esse? Se você subtrair, corta esses dois termos aqui, sobra só o A3. A3. Aí, esse cara menos esse dá o A4. Se você fizer essas diferenças, olha o que vai acontecer. Isso aqui é uma PA de segunda ordem. Então, a sequência das diferenças é uma PA, das somas, é uma PA de terceira ordem. Professor, tem bizu para PA de terceira ordem? Tem sim, olha só. De novo, né? Bom, se você fizer as diferenças aqui, vai dar uma PA normal, B1, B2 e por aí vai, e aqui vai chegar na razão. Como é que é o SN, S1 aqui, ó? Vai ser o seguinte, de novo, você olha para esses caras aqui. Esse S1 vai ser igual ao quê? Vai ser A2, vai ser esse termo, olha que coisa louca, mais esse daqui vezes N menos 1, segue um padrão parecido. Corta! Como é que olha esse negócio aqui? Segue um padrão parecido com o que a gente tinha feito lá para PA de segunda ordem, que é assim, para achar o SN, para achar a fórmula geral, você faz assim, pega esse primeiro cara, S1, mais o quê? Esse cara aqui, ó, A2 vezes N menos 1, tá? Mais o quê? Esse cara aqui, você vai multiplicar por N menos 1 vezes N menos 2, que nem a gente estava fazendo na PA de segunda ordem, ó. N menos 1 vezes N menos 2 sobre 2, vezes B1 sobre... Opa, aqui é B2, né? Começa no B2. Sobre 2, ó, aqui é B3, por aí vai. Sobre 2. B2. Mais o quê? Mais a razão multiplicado por quanto? Agora que o bicho pega, ó. Qual o valor que eu multiplico aqui, ó? Multiplica assim, ó. N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3 sobre quanto? Aqui, ó. Tá vendo a lógica? Ó, tem um termo aqui vezes N menos 1. Esse cara aqui sozinho. Esse cara aqui vezes N menos 1. Esse cara daqui vezes N menos 1, N menos 2 sobre 2. E esse último termo aqui, ó, N menos 1, N menos 2, N menos 3 sobre... Aí é que o bicho pega, é sobre 6. Que é maluco, professor, isso aí é muito doido. É um pouco doido, mas é melhor do que fazer sistema 3x3. Isso aqui dá pra gente a fórmula da soma dos termos de uma PA de segunda ordem. Não é trivial achar esse negócio, não. Nem sempre você precisa fazer esse trem. Mas isso aí é verdadeiro. Esse daqui eu vou deixar para um outro vídeo para a gente demonstrar e de repente fazer até uma demonstração mais geral de PA de quantas ordens a gente quiser. Vamos ver um exemplo que caiu no IME esse ano. É importante a gente ter em mente IME 2021. Ele chegou para a gente e falou assim, tem duas PAs aqui, duas progressões aritméticas, que é o seguinte, se você multiplicar o primeiro termo de uma, o primeiro termo da outra, segundo termo de uma, segundo termo da outra, terceiro termo de uma, terceiro termo da outra, dá respectivamente esses três números. Aí, se você olhar para essa sequência, a sequência das multiplicações daqueles valores, eu quero saber quem é o sétimo termo. Quem é o sétimo termo desse negócio? Tá, primeiramente, o que é importante o aluno ter em mente é o seguinte, o termo geral de uma PA, é uma coisa do primeiro grau em função de n, né?
Então, se você falar que isso aqui é 1 mais n menos 1 vezes r, repara que o n está elevado a 1 e o bn é b1 mais n menos 1 vezes o... chamar de Q a outra razão. Se você olhar para essas duas sequências aqui, eles são caras do primeiro grau. Então, se você multiplicar essas duas sequências, vão dar um termo do segundo grau. E aí você sabe que uma sequência que segue um polinômio do segundo grau em n, ele vai ser uma PA de segunda ordem. Então, como é que eu faço esse negócio? Poxa vida, né? Vamos lá, vamos fazer as diferenças, ó. Esse cara menos esse aqui, ó. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. 3840 menos 3053. Aí, ó, subtraindo aqui, eu já meio que sei quanto que é o resultado, mas vamos lá, ó. 10 menos 3 dá 7, aqui sobra 3. Pega um emprestado, 13 menos 5 dá 8. Aqui sobra 7, aqui deu 7, esse cara aqui deu 0. 787. 787. E essa diferença aqui, quanto é que fica, ó? 4.389 menos 3840, e subtraindo um do outro, ó. Pega emprestado aqui, 19 menos... Opa, não precisa, né? 9 menos 0, não, negócio de PA de segunda ordem é fácil, subtrair é, complicado demais. 4, aí 43 menos 38 dá 5, ó. 549. Mas a pessoa pode ir diminuindo, pode ter coisa negativa? Pode. E agora é só fazer mais uma diferença. Por quê? O que acontece? Isso aqui é uma PA normal, a diferença dela vai estar numa PA de segunda ordem, de primeira ordem. Então, quando eu fizer esse menos esse, 549 menos 787, isso aqui vai dar a razão dessa minha PA, né? Por questões psicológicas eu vou fazer assim, né? Vou fazer aqui assim e depois eu vou botar um sinal de menos. Tá? Questões totalmente psicológicas. Ó, pega um emprestado, aqui dá 8, 7 menos 4 dá 3, e esse cara menos esse dá 2. Então isso aqui dá menos 238. Se você chegar e fizer aquele bizuzinho, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, a n é igual a primeiro termo, 3.053, mais o segundo termo vezes n menos 1, vezes n menos 1, mais n menos 1 vezes n menos 2 sobre 2 vezes a razão, que é menos 238. Menos 238. Só que o que ele quer saber de fato? Ele quer saber o A7, né? Então é só jogar n igual a 7. Ou seja, A7 vai ser o quê? 3.053 mais 787 vezes 6, essa conta vai ser feia de qualquer jeito, né? Agora aqui vai ser 6 vezes 5 sobre 2, né? Vai cortar esse cara aqui, vai dar 3. 3 vezes 15 vai ser menos 15 vezes 2, 3, 8. Belezinha? Agora, mais algumas contas chatas, né? Que não tem jeito, a gente acaba não escapando delas, né? Vamos fazer aqui, ó, 787 vezes 6... 7 vezes 6 é 42, vão 4. 6 vezes 8, 48, 52, vão 5. 42, 47. Isso aqui dá 3.053 mais 4.722 menos 238 vezes 15. 5 vezes 238, 5 vezes 8 dá 40, vão 4, 15... 19 vai 1, 10, 11, ó, 2.000, 3, 8, 7 vai 1, 5, menos 3, 5, 7, 0. Beleza, como é que vai ficar essa brincadeira agora? Como é que vai terminar essa jogada? Vai ficar assim, ó, isso aqui é um 5, presta atenção, ó. Esse cara menos esse dá menos 517. Então isso dá 4.722 menos 517. E então essa conta aqui, esse cara aqui menos 517 dá 4205. 4205. E nas opções isso aí, 4205, letra B de bola.